Graça e paz, queridos irmãos. Quero agradecer ao Senhor por mais esta oportunidade de trazer uma mensagem a você que está aí do outro lado. Quero te pedir para que você se inscreva, dê o seu like, para que as nossas mensagens possam chegar aos corações que necessitam da palavra de Deus para sobreviver. Pois estamos passando por momentos difíceis no nosso país e no mundo. Mas eu tenho fé que nós estaremos na presença do Senhor. Conto com você. Dê o seu like e se inscreva. Amém? Pois quero te fazer uma pergunta. Como está a sua confiança, a sua fidelidade, a sua crença na fé? Mas esta fé que estou falando não é a fé natural, porque a fé natural todo ser humano tem, não é? Mas estou falando da fé espiritual, que é para todos, mas nem todos a buscam. E existe um processo para que esta fé cresça em nós. E é isto que quero falar aqui para você hoje. Amém? Pois abra sua Bíblia em Romanos 10, 17. Romanos 10, 17, que diz assim: E assim a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. É assim que a fé chega para nós. Chega para mim, chega para você, chega para todos nós. É ouvindo a palavra de Deus. É dar atenção à palavra de Deus. É dedicar o nosso tempo a ouvir a palavra de Deus, a ler a palavra de Deus, a meditar na palavra de Deus, a orar na presença de Deus, termos esse relacionamento com Ele. E assim a nossa fé vai crescendo. Mas existe ainda um passo maior que precisamos dar para que a nossa fé cresça. É muito importante. Tem uma palavra em hebraico que é emuná. O que quer dizer emunar? A verdadeira e viva fé. Isto que quer dizer a palavra emuná em hebraico. É a mais profunda e original da fé para todos nós, falado pelo nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Há um processo, queridos irmãos, para vivermos a fé que é chamado emuná. E vocês vão saber agora que a palavra emuná não é como nós falamos em português. Eu tenho fé, simplesmente fé. Ela é além disso, ela é muito mais profunda. Por isso que quando traduzido para nós na língua portuguesa, nós perdemos esta magnífica história do idioma hebraico. Você vai ver que a palavra emuná, ela tem 4 raízes, e que explicação maneira para gente, para entendermos a fé, o que falta para nós fazermos a nossa fé crescer. Então vamos às 4 raízes da palavra emuná. A primeira é Amã, não é Amã, onde forma oficiais do exército, não. É Amã, que quer dizer firmeza, que quer dizer fixo, alicerce ou alicerçado. Isto é você estar fixo em Deus, é você estar firme na palavra de Deus, é você estar alicerçado na rocha, na palavra do Deus Todo-Poderoso. Amém? A segunda é emun, que quer dizer confiar, fidelidade. Nós precisamos de confiar cegamente na palavra de Deus. Não precisamos enxergar depois da porta, porque a fé é justamente isso, é confiar, é fidelidade a Deus, porque Ele é fiel a nós. Então nós precisamos de ter fidelidade com o nosso Deus. E a fé é isso, é ter fidelidade, é confiar. E a terceira raiz, emun, que quer dizer
treinar, treinamento, que quer dizer exercício, prática. É o que nós precisamos. Precisamos de treinar, de ler a palavra de Deus, precisamos de exercitar a nossa fé, precisamos de exercitar em oração, aprendemos a orar todos os dias, orar sem cessar. É preciso praticar a palavra de Deus, tudo aquilo que nós lemos, os mandamentos do Senhor, que está na palavra de Deus, que nos orienta, que nos ensina, para podermos exercitar isso, para que a nossa fé cresça. Isto é emun. E a quarta, que é amém, não é amém, é amém, com N, que quer dizer confiar plenamente em Deus. Deus é o único que nos aprova e nos reprova. Ele é o único. Por isso precisamos de ter esse relacionamento e fazermos com este processo que a nossa fé cresça. Se nós aprendermos que amam, que emun, que imun e amém são palavras de firmeza, de estarmos fixos na presença de Deus, na palavra de Deus, de estarmos no alicerce, que é o próprio Deus, que é a rocha, de estarmos confiando nele, se formos fiel a ele, se treinarmos isso todos os dias, confiamos em Deus, aí sim atingiremos a fé que é importante para o cristão. Não há como um cristão viver sem fé. Amém? Pois é, emuná, irmãos, além dessas quatro raízes, emuná é um portal, né, para vivermos o sobrenatural. Porque quando nós estamos firmes em Deus, quando nós confiamos em Deus, somos fiéis a Deus, quando nós treinamos tudo isso e confiamos em Deus, nós vivemos o sobrenatural, que é a fé. A fé é um sobrenatural, não é? A fé, na verdade, ela começa no racional, que nós lendo a palavra de Deus, raciocinando, e vai pelo campo espiritual, porque quando nós começamos a viver a palavra de Deus, Deus é tão maravilhoso que Ele vai nos transformando por dentro. E assim vamos vivendo o espiritual e o sobrenatural. Amém? É importante sabermos também que emuná, ele mostra para nós o caráter de Deus, né? Olha o que está dizendo aqui em Deuteronômio 32, 4. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e nele não há injustiça. É justo e reto. É um caráter de Deus. Irmãos, nós precisamos de buscar esse caráter. Antes de Adão pecar e Eva, nós tínhamos o caráter de Deus. Mas depois que o Adão pecou, nós hoje herdamos a natureza adâmica, pecadora. Mas para isto Deus mandou o seu Filho, Jesus, para morrer na cruz por mim, por você, para que nós pudéssemos ser resgatado, né, na verdade, pelo nosso Deus e podermos voltar a ter o caráter de Deus. Mas para ter o caráter de Deus é preciso viver na palavra, é preciso viver Cristo em nós. Amém, irmãos? Por isso, não deixe de buscar o caráter de Deus, vivendo a palavra de Deus. Emuná, irmãos, a verdadeira e viva fé, aonde tem essas 4 raízes que nos ensina que precisamos ser firmes na rocha, que precisamos de confiar, de ter fidelidade com Deus, precisamos de treinar para que a gente possa ganhar prática de fazer dia a dia, estarmos na presença de Deus e buscando crescer a nossa fé.
e confiar plenamente no Deus Todo-Poderoso, porque Ele é o único, né, que nos aprova ou reprova, sabe, irmãos? Então é importante sabermos que Deus é maravilhoso. Olha o que diz em Isaías 22, 23. Isaías 22, 23. Olha o que diz Isaías. Vou fincá-lo como estaca em lugar firme, e ele será como um trono de honra para a casa de seu pai. Está vendo, irmãos, a importância de podermos sermos fixados, não é? De sermos alicerçados na palavra de Deus? Está vendo como é importante? Por isso é preciso, irmãos, que nós estejamos na palavra de Deus, que vivamos a palavra de Deus 24 horas. É preciso de praticar, é preciso de treinar, não é? Para que assim possamos fazer crescer a nossa fé. Jesus fala que não precisa de fé grande, né? Jesus fala que não precisa de fé grande. Olha o que ele diz aqui em Mateus para nós. Olha que interessante. Mateus 17, 20. Mateus 17, 20. Olha o que ele diz. Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé que vocês têm, pois em verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Amém? O que ele está dizendo aqui para nós? Se nós tivermos uma fé como um grão de mostarda, não é do tamanho, é como. Ele está fazendo aqui uma analogia, não é? De que o grão de mostarda, você conhece o grão de mostarda, irmãos? É um grão tão miudinho, que talvez se eu tivesse com ele aqui na mão, você não conseguiria ver, de tão pequeno que ele é. Mas depois dele plantado na terra, terra boa, regada com água, acompanhado, ele cresce e fica uma árvore grande, imensa. É isso que ele está dizendo. Se você tiver uma fé como o grão de mostarda, que ele é pequenininho, ele não precisa de ser grande, ele começa pequeno. E o grão de mostarda morre, assim como nós morremos para os nossos pecados e cremos em Deus para sermos salvos, ele renasce, assim como nós renascemos na presença de Deus como novas criaturas, e a fé então ela vai crescendo como esse grão de mostarda que nasce e cresce uma árvore grande. E assim é a nossa fé. Ela começa pequenininha, mas vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Então, irmãos, e para que isto aconteça, é preciso que você vive o EMUM, que é o treinamento para que a nossa fé cresça, não é? Exercitar a nossa fé, praticar todos os dias, lendo a palavra de Deus, buscando a meditação da palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, orando, jejuando, e assim a nossa fé vai crescendo como aquele grão de mostarda, que foi plantado tão pequenininho, mas tornou-se um pé enorme, grande. É assim que Deus quer que nós vivamos a nossa fé. Existe este processo, então é só cultivar, queridos irmãos. Viver emunar na nossa vida de fé, buscarmos amam, emum, imum e amém. Isto é, firmeza, fixo, alicerçado no Pai, confiar nele, ter fidelidade a ele, treinar bastante, exercitar bastante, praticar bastante e assim confiar em Deus,
para que a nossa fé cresça cada dia mais. Amém, irmãos? É muito importante o que fala em Romanos 10, 17, ouvir e ouvir a palavra de Deus. Pois a fé, irmãos, ela não é de emoção. A fé, na verdade, ela é de ouvir a palavra de Deus. Ela começa no racional e ela parte para o espiritual quando nós começamos a ter relacionamento com Deus, com a palavra de Deus. É isso. Começa no racional e vai para o espiritual. E assim a nossa fé ela vai crescendo. O que acontece muitas vezes, irmãos, é que tem irmãos que sua fé estão morrendo porque elas não creem, elas não buscam esse processo de crescimento da fé e começam a acreditar em deuses com D minúsculo, fazendo da sua vida uma vida afastada de Deus. E muitos deles dizem, eu sou crente, eu tenho fé, mas não tenho a fé verdadeira. Ele não faz, ele não sabe como fazer esta fé crescer. Mas existe esse caminho, existe este processo que faz a nossa fé crescer, como o grão de mostarda, não é? E fica às vezes trazendo coisas malignas, pensamentos malignos, pagãos, não é? Para a sua vida e fazendo com que a sua vida pare de crescer, a sua fé diminua e você então não passa mais a crer em Deus. Por isso, irmãos, o ouvir a palavra nos leva à fé. A fé nos leva à justiça. Quando você ouve a palavra, quando você lê a palavra, quando você medita na palavra, quando você ora, quando você jejua, quando você busca a presença de Deus, ela te aumenta, faz crescer a tua fé. Fazendo crescer a tua fé, automaticamente você vai viver num caminho de justiça, porque Deus é justiça. E se você está no caminho da justiça, no caminho do Senhor, praticando as obras do Senhor, praticando os mandamentos do Senhor, automaticamente a sua fé cresceu. A sua fé cresceu, você vive justiça. E nós então nos tornamos justos. E o justo viverá de quê? Da fé. Não é assim que a palavra de Deus diz para nós? O justo viverá da fé. E tem 3 livros aqui, Romanos 1:17, Gálatas 3:11 e Hebreus 10:38, que fala para nós que o justo viverá da fé. Emuná, as 4 raízes. Lembre-se sempre disso, irmãos. Lembre-se sempre disso, porque é muito mais profundo. Isso nos dá base para que a nossa fé cresça. Amém? Muito bem. A oposição de fidelidade é infidelidade, não é? E quando nós temos infidelidade, é sinal que nós desistimos de estar na presença do Senhor e desistimos de fazer a nossa fé crescer. Aí nos tornamos um homem morto. Mas, queridos, não pense assim, não haja assim. Busque a presença de Deus. É preciso lutarmos. É preciso praticarmos o emum, que é treinamento. É preciso de buscarmos treinar na palavra de Deus, treinarmos em orar, treinarmos em jejuar, treinarmos em ouvir, treinarmos em praticar a palavra de Deus para que a nossa fé cresça dia após dia, buscando assim a graça de Deus e a nossa salvação. Olha o que diz em Hebreus 11, 1. Cadê aqui? Hebreus 11, 1. Daqui, ó. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Amém? Pois é, irmãos. Eu quero dizer para você que quando nós buscamos esta fé emuná, a fé verdadeira,
né? Esta fé que faz crescer a cada dia, buscando a presença do Senhor, nós temos convicção de que algo já existe. E nós temos certeza disso. Por isso, temos a certeza que somos cidadãos do céu. Esta é a verdadeira fé. É ter certeza que já somos cidadãos dos céus. Não vejo agora, mas existe no mundo espiritual. É essa certeza que nós temos, que existe um mundo espiritual. Amém? Por isto, queridos irmãos, assim como nós muitas vezes buscamos uma cura e que não sabemos se seremos atendidos, mas só cremos que seremos atendidos quando a nossa fé está crescendo, quando a nossa fé é em Deus verdadeiro, quando nós cremos que Deus é o Deus vivo, um Deus verdadeiro, e que nossa fé existe um processo para fazermos crescer. Aí sim, temos certeza de que existe já uma cura, se Deus assim permitir, se Deus achar que é possível para nós naquele momento, ou naquele instante, ou naquele dia, e se Deus também acha que não devemos ser curados naquele momento, porque temos que aprender algo, temos que passar por algum processo de aprendizado, para que a nossa fé cresça mais ainda. É preciso entendermos de que nem sempre Deus vai fazer aquilo que eu quero ou que você quer, mas Ele vai fazer o que é importante e necessário para cada um de nós. Mas para isso é preciso ter fé, sim. É preciso fazer que a nossa fé cresça por este processo de emuná, através de Aman, através de Emum, através de Imum e através de Amém. Por isto, viva na certeza de que Deus é um Deus vivo e de que a fé cresce como o grão de mostarda. Amém? Olha o que diz em 2 Pedro 1, 5 a 8. Olha o que diz. Muito legal. Diz assim: por causa disto, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude. Irmãos, a virtude. Muito bem. Pois a virtude, a ciência, a temperância, né? A paciência, a piedade, a fraternidade e a caridade, o amor. Olha o que diz ainda. A virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Porque estas qualidades estão presentes e, aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isto, querido irmão, precisamos de acrescentar virtude na nossa fé. É preciso que a nossa emuná tenha também virtudes como ciência. É importante a ciência para o nosso conhecimento e nosso crescimento. É importante a temperância. É importante a paciência, irmãos. Quantos crentes nervosos que não têm paciência, que estão por aí. É preciso dominar isso, é preciso perseverar na presença de Deus para que Ele nos dê mais paciência, para que Ele nos mostre, né, que precisamos de crescer na paciência, para que a nossa fé cresça. É preciso piedade, que tenhamos piedade. É preciso que cresçamos na piedade. É preciso que cresçamos na fraternidade. Fraternidade é importantíssimo, irmãos. E a caridade, o amor, a verdade. Porque o primeiro mandamento já diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O amor, a caridade. É importante amarmos o outro.
é importante servirmos ao outro, é importante nos preocuparmos com o outro, é importante fazermos o outro feliz. Todas essas virtudes fazem com que a nossa fé cresça, queridos. Em que estágio você está? Você já parou para analisar o estágio que você se encontra neste momento, na sua fé? Pois pense aí, irmãos. Busque estes conhecimentos para que a sua fé cresça como o grão de mostarda. É preciso que estejamos na presença de Cristo. É preciso que estejamos vivos, na fé. É preciso que a emuná nós vivamos dia a dia, que façamos crescer essa nossa emuná. Este processo bíblico de viver a fé, emuná, é importante para todos nós cristãos. E você que está nos acompanhando, que ainda não é cristão, reconheça Jesus como Cristo, o seu Salvador, aquele que deu o sopro da vida a você. Creia nele, creia, que eu tenho certeza que você também caminhará e fará crescer a fé em você, porque o Espírito Santo de Deus trabalha em nós quando nós o convidamos, quando nós o deixamos trabalhar em nós. Por isto, eu vos deixo a paz e que Deus fale mais forte nos vossos corações. Amém? Fiquem todos na paz. Shalom.